que mais? Para onde nós vamos agora, Danilo? Tá instável. Onde a gente vai levar aqui eles agora? O Museu Roxen. Deixa eu passar. Que é uma das, acho que a penúltima história que a gente trouxe para vocês. Depois a gente abre para umas perguntas, mas essa ficou, para a gente foi meio que incrível conhecer essa história. Nós estávamos viajando à Argentina. Alguém já ouviu falar desse museu? Museu Roxen? Não? Vai para frente um pouquinho, pessoal. Será que eu estou dando tilt? É meu cabelo, né? Que deve estar atrapalhando, sempre desmagnetiza tudo. Mas enfim, olha só, nós estávamos... Alguém já ouviu falar de Córdoba? Porque todo mundo acha que a Argentina é só Buenos Aires, né? E Córdoba fica longe pra caraca de Buenos Aires, umas 9 horas de carro. Esse lugar que a gente tá chama Tras las Sierras, uma cidadezinha que chama Nono. Então você tá em Córdoba, tem que tipo passar um desfiladeiro de quase 3 horas, descer ele de novo, aí você vai estar nessa região. E nós fomos passar um Réveillon nesse lugar. E aí falaram pra gente, olha, tem um museu que vocês têm que conhecer. A gente, nossa, nunca ouvimos falar nisso. Pois é. Onde ele fica? Tem no mapa da cidade, ó, fica 8 quilômetros de uma estrada de terra, vocês têm que ir lá. Aí nós fomos, andamos, uma estrada dura pra chuchu, pra chegar um poeirão que vocês não acreditam, tava bem quente nessa época. De repente, a hora que a gente chega no meio do nada, de uma cidade minúscula, se procurar Nono na internet, vocês talvez nem encontrem direito, é minúsculo. E a gente se depara com esse baita desse museu. Ó, mostra a coisa inicial de novo, Dan, por favor, o tamanho do museu. A gente é um pouco maior que esse vaso. Aí vocês falam, nossa, mas por que tem isso? Cada uma dessas estátuas, que são das grandes personalidades que a Terra já teve, que ele considerou o dono do museu, que já fizeram uma diferença, um impacto na Terra. Então tem Platão, tem Sócrates, Aristóteles, Madre Teresa de Calcutá, que o próprio dono que esculpiu estátua por estátua. Elas têm uns 3 metros cada uma, então imagina o tamanho disso. Esse museu, ele tem mais de 190 mil peças diferentes, vindas dos lugares mais inóspitos da Terra. Desde múmias egípcias, desde tipo feto indígena, desde tipo negócio de lascar pedra da época paleozoica, tudo que vocês podem imaginar, ó. E separados são salas e mais salas e mais salas com tudo que vocês podem imaginar, com carrinho, calhambeque, poste enorme de gasolina dos séculos do ano tal. Aí a gente foi descobrir a história. Primeiro, porque a gente ficou falando, como é que o cara me levou essa carruagem para esse lugar tão afastado de tudo? E peças que vieram de navio, de vários lugares do mundo. Esse museu já tem agora, acho que ele abriu em 60 e pouco. E a gente foi descobrir a história do dono. Gente, foi uma história tão impactante pra gente que a gente também quis compartilhar isso com vocês. O dono desse museu nem argentino ele não é, ele é francês. Nasceu em Nice, lá no sul da França, uma região que a gente até passou longe pra chuchu. A história dele conta o seguinte, desde que ele era muito pequenininho, ele começou a ver umas sincronicidades na vida dele, porque ele adorava colecionar coisas. Ele gostava tanto que todas as roupas dele tinham bolsos que acabavam rasgando, porque tudo que ele via ele guardava no bolso. E a mãe dele brigava com ele, filho, vou ter que costurar o bolso de novo. E depois de um tempo ela foi fazendo roupas com bolsos maiores para ele. Com 8 anos, ele estava lá em Nice, num sítio arqueológico romano, e ele olhou um negocinho, começou a mexer, ele pegou um soldadinho, isso é o que conta a história, que depois que foram ver esse soldadinho, era um brinquedinho de 2000 anos atrás. Ele tinha achado uma relíquia no meio desse sítio arqueológico, com tão pouca idade. Um pouquinho mais pra frente da história dele, ele estava jogando bola, né, na Normandia, numa área de praia da França, do norte da França, e de novo também uma onda bateu assim numa espécie de um rochedo, caiu um pedaço da rocha. A hora que eles foram ver de perto, ele tinha como é que chama, Dan? O peixinho, a ossada de um fóssil. Também super antigo. Então era a segunda coisa que ele encontrava, muito pequeno, de uma coisa meio de relíquia, de valor e tudo mais. Aí ele, diz que desde muito pequeno ele falou, essa é a minha missão de vida, quero colecionar coisas. E a coleção dele começou, com 15 anos adolescente, foi colecionando cada vez mais coisas. Um belo dia ele foi trabalhar para o governo francês, mas na Argentina. E lá ele viu a possibilidade, por público, por terreno, por tudo, por gente, a tentar fazer uma revolução na vida dele. Eles falaram, a Argentina é um lugar que me abraçou tão bem e não tem um museu dessa maneira que eu quero montar. Conheceu o Nono em Tras las Sierras, em 1960, 54, acho.
agora precisava lembrar das datas, e resolveu ficar ali, nesse lugar que, se não é nada hoje, imagina na época, e no meio do nada começar a montar um museu. Porque ele queria deixar como legado de vida um museu do homem para o próprio homem, e fazer todo um projeto com as crianças da Argentina. Porque na França já tem muito museu, tem uma escola de museus milenar já, mas na Argentina meio que a coisa estava começando, então ele falou que é um terreno muito fértil para mim. Então eu vou começar. Agora você fica imaginando, e para o cara levar tudo que ele levou, para ele transportar tudo, é bilionário? A história dele diz que não é, ele era um cara normal, que ele conseguiu quase tudo na base do chaveco. As pessoas começaram a ver que ele era um colecionador e tinha um projeto ambicioso de benfeitoria, e os museus começaram a dar para ele coisas. Ele conseguiu meio que às vezes trocava uma peça por duas outras, conseguia gente para poder transportar. Agora você fica imaginando, porque eram 190 mil peças. É tão grande o museu que a gente não conseguiu ver inteiro num dia. E a coisa mais legal disso tudo é que em um determinado momento a gente perguntou, tá bom, a gente pode, o dono já morreu, como é que é? O dono está vivo até hoje. Quantos anos ele tem? 80 e pouco. 80 e poucos anos. Ele abre o museu todos os dias às 7 horas da manhã até hoje. Quando a gente perguntou dele, porque eu juro que eu achei que ele já tinha morrido, porque o museu era bem antigo, né? E aí o moço da entrada falou, o senhor fulano de tal acabou de ir embora. Vocês não querem voltar amanhã para fazer uma entrevista com ele? Mas a gente já tinha uma passagem marcada para ir. Foi uma dó, mas assim, você sabe, é um cara que, ó, com língua diferente, com cultura diferente, sem ter família também abastada, foi para um lugar que ele foi visionário e falou, quero deixar um legado para a humanidade. Quando a gente viu isso, a gente falou, caiu meu queixo, falei, todo sonho na vida é possível. A gente não tem limite para os nossos sonhos. Olha o que o cara fez. Isso aqui está 3 horas de Córdoba, que está tipo a 12 de Buenos Aires. E até hoje está lá abrindo o museu com o maior orgulho. Então a gente trouxe assim um pouco para dizer, não é o walk and talk, não é isso, não é aquilo. O sonho tem um poder ilimitado, tem que dar o primeiro passo e tudo é possível. É o que o cara criou sozinho. E diz que ele tem plano para aumentar mais 35 mil metros, né, no terreno, que ele quer ainda continuar, que isso continue, né, crescendo. E ele atende todas as escolas, crianças sempre vai de graça no museu, porque ele quer mostrar a história da humanidade para as crianças, né? Então, é uma história bonita que a gente queria contar. E a gente vai entrar numa história final agora para vocês, que é uma história que a gente acha muito bonita, que se passou no Laos, numa cidade que se chama Luang Prabang, e que todos os dias, de domingo a domingo, não importa, todas as pessoas da cidade, ou a maioria delas, antes do sol nascer, saem de suas casas, vão até as ruas para participar dessa cerimônia das almas. Passa uma foto, por favor. Essa foto aqui é quando antes do sol nascer, tá vendo? Está começando a clarear o dia, essa está um pouquinho mais clara, essa daqui está um pouquinho mais clara. As pessoas já estão se alinhando aqui nas calçadas, estão vendo? Ó? Todas ajoelhadas na frente de um templo. E em várias ruas da cidade, essas pessoas saem das suas casas e vão para esse lugar carregando potes com comida, mantimento, para doar para os monges, que vocês viram na primeira foto, os monges passando em fila. Pode passar mais. Volta uma, né? Pode ser aqui também. Os monges passam porque os monges dessa cidade, que tem vários e vários templos, monges budistas, eles não podem ganhar dinheiro, eles não têm como fazer isso. Então eles dependem de doação para viver. A contrapartida dos monges para a sociedade é a seguinte: eles dão toda a contrapartida espiritual, eles educam várias crianças, ensinam artes, ensinam línguas, etc., porque é um país tão pobre que os pais não têm como bancar a escola dos filhos. Então as crianças vão para esses templos e ali elas têm todo o cuidado dos monges. Então a sociedade alimenta os monges, o que, quando enche as cumbucas deles, passa mais uma, tem uma outra até inclusive, aqui a Lua participou da doação. Essa é a fila que eles saem, quando o sol nasce, eles saem dos templos fazendo um trajeto pela cidade, né? Passa mais uma, por favor. E aqui, ó, tá vendo uma cumbuca de metal? Eles passam com essa cumbuca e o pessoal vai doando, pondo alimento dentro da cumbuca deles, e eles recebem, e quem doa, inclusive, olha a gratidão da pessoa que está doando. Eles acordam antes do sol nascer para fazer isso todos os dias. Volta aquela da menininha, eu estou fazendo indo e voltando, né? Desculpa. A menininha, essa daqui. Aqui, ó, as crianças que estavam do lado dos monges, na outra foto que a gente mostrou, elas
aqui, ó, elas também vão com cestas que assim que enche a comida dos monges no potinho deles, eles vão repassando para aquelas crianças, que são crianças pobres dos vilarejos ao redor da cidade, que também não tem como... E elas sustentam a família pegando essa doação. E às vezes os turistas que também participam, às vezes levam coisas que os monges não podem pegar, tipo industrializados ou comidas que eles não podem, eles já passam brinquedinhos, eles passam direto para as crianças. Então essa sociedade é o maior exemplo de retroalimentação que a gente viu em toda a viagem, porque as pessoas doam, os monges doam o trabalho deles para a sociedade, as crianças também ficam felizes e recebem toda essa doação, né? E cria-se o que a gente chama de um círculo virtuoso, né? Isso fez a gente pensar muito como a gente depende das pessoas, mesmo sem a gente perceber no dia a dia, né? A gente depende muito mais do outro. Às vezes a gente fala, sou independente, tenho meu carro, minha casa, mas tem o cara que abastece seu carro, tem o que produz, que planta batata para a gente comer na nossa casa, né? E a gente nem sempre está pensando nisso, nem sempre dá valor a esse círculo virtuoso, né? E essa foi uma manifestação das mais bonitas que a gente viu, porque é todo mundo voluntário, uma troca, assim, muito verdadeira e muito bonita que acontece. A gente ficou lá nessa cidade 22 dias. É um lugar que as pessoas costumam ir para ficar 2 ou 3, mas era tão encantador, tinha uma aura de tanto amor, assim, que ela acolheu a gente nunca mais queria ir embora. A gente não falou, hoje mora aqui, né? Ou o Laos vai expulsar a gente do país daqui a pouco, porque já estamos um baita de um tempo. Mas e foi engraçado porque se você vai e vê isso um dia, você fala, ah, tá bom, pode ser até meio fake, é o dia da semana. Agora você vê todos os dias um compromisso social de retroalimentação e de geração de amor, isso foi pra gente uma coisa incrível. E a hora que acaba essa linha de muitos, são milhares de monges que vão passando, e toda essa gratidão de quem tem e pode doar, né? É legal porque é uma coisa muito silenciosa, muito respeitosa, aí aquela energia vai baixando um pouquinho, as crianças ficam felizes que elas vão levar a comida para as comunidades mais pobres. Quem tem o poder de doar vai voltando para abrir seu comércio, volta para sua casa para comer e tal, e os monges voltam para os seus monastérios. E uma coisa legal também de saber, por que também eles são tão... né, tem essa retroalimentação. O Laos é tão pobre que as escolas não conseguem educar, né, absorver todo o contingente de crianças. Então esses monastérios também funcionam meio como escolas. Então a família, quando ela não consegue colocar todos os filhos no colégio, ela manda pelo menos os meninos para esses monastérios. Por quê? Os monges, além de inglês que eles acabam ensinando, eles fazem essa criançada meio que praticar vários talentos diferentes. Então eles aprendem a tocar instrumentos, a cantar, os que têm facilidade para escultura, a gente tem várias fotos da moçada fazendo escultura, pintura, caligrafia. E o que acontece? Quando o menino chega a 18 anos, ele escolhe se ele continua no templo, aí ele vai virar monge, porque antes disso ele é só noviço. Essa fila que a gente mostrou primeiro começa com os noviços, depois vem os monges mais velhos. Ou então ele já aprendeu diversos talentos que ele volta para a sociedade e ele consegue exercitar ganhando dinheiro. Então o jeito também dos monges ajudarem. Uma outra coisa que a gente viu é que eles sempre mantêm a natureza muito bem cuidada e as ruas muito limpas. Eles sempre têm jardins incríveis nos templos, os templos são abertos o tempo inteiro para quem quiser entrar. Então a gente viu que é uma coisa mesmo de um círculo muito virtuoso, né? E como o Danilo disse, também de novo, que a gente falou no começo bastante, a gente se pega muito em círculo vicioso, né? A gente está o tempo inteiro tentando trazer o outro. Vamos fofocar de tal pessoa? Ah, o governo está um horror, não sei o quê. Ah, vamos... A gente fica muito no mimimi o tempo inteiro, se pegando nas coisinhas que levam a gente para os círculos viciosos, né? E a gente começou a ver até diagnosticar um pouco as pessoas do nosso convívio que puxavam a gente para esse tipo de atitude. E a gente falou, vamos tentar implementar na nossa vida, se na sociedade brasileira talvez ainda não tenha chegado nesse modelo, até porque é uma cidade pequena e funciona ali, que chama Luang Prabang, para quem quiser saber, a gente pode trazer isso para o nosso dia, esse círculo virtuoso, né? Então, acho que esse é a última história que a gente traz, porque é um grande círculo que a gente pensou de amor mesmo, de gratidão, de todo mundo que pode e que doa, né? Graciosamente para o outro. E encerrar pelo menos as histórias com essa reflexão do quanto a gente tem muito mais do que a gente imagina, às vezes, e quanto a gente pode formar esses grandes círculos virtuosos. E o Alfredo também, quando chamou a gente para vir para cá, ele falou uma coisa que impactou muito a gente quando ele estava dando um pouco do briefing do que ele queria fazer do evento. Que ele falou que para a empresa, pessoas são muito importantes, que foi o que ele disse que motiva a Unity, né? E a gente pensou, poxa vida,
Se todo mundo conseguir aqui consolidar entre empresa, vocês, todos, um grande círculo virtuoso, sabendo que vocês têm ele do outro lado também para apoiar as atitudes de vocês, que é um cara que pensa em gente, e que vocês possam doar o melhor de si também, fazer esse círculo de relações virtuosas, que legal que será. Então, acho que é um cara que está pensando diferente, ele está para frente no pensamento. Viu, Alfredo? Estou fazendo um elogio porque eu acho mesmo. Hoje, a liderança que não souber que gente é o mais importante de tudo, está fadada ao fracasso porque a gente não é mais robô. Nós não somos mais mecânicos e cada um aqui tem suas motivações, tem o seu jeito, tem o seu carinho, tem a sua troca. Então, a partir do momento que a gente identifica cada um de vocês como um ser único, individual e cheio de potencial, talento, de habilidade, de ouro interno, dessa possibilidade de ter em suas bagagens essa vastidão que a gente trouxe aqui da vida, todos vocês têm esse maravilhamento. A gente sempre olha para o lado e fala, nossa, o Roberto tem tanto mais potencial que eu, ele consegue fechar tanto mais coisa do que eu. A gente fica olhando para o jardim vizinho como se fosse sempre mais florido que o nosso. Só que o jardim de todo mundo tem flor. Se o teu tem rosa, o meu tem amélia, o dela tem crisântemo, não importa. Você nunca vai ser ela, eu nunca vou ser ele, nós não somos iguais. A gente tem que trabalhar e batalhar, caminhar em cima das nossas bagagens, do nosso potencial, do nosso círculo virtuoso que a gente vai trazer pra gente. Então, assim, pra gente, mais uma palestra, mais um grupo na nossa frente, e que eu acho que eu tenho que pedir para vocês e me manifestar minha gratidão pelo tempo que vocês estiveram aqui olhando a gente, ouvindo a gente. E a gente espera de fato que a gente traga algumas coisinhas para vocês pensarem a respeito de como anda a vida de vocês. Se uma reflexão brotar em cada um, de inspiração para a gente, já valeu. Nem que seja um só, já valeu muito a gente ter estado aqui com vocês. Então, assim, muito obrigada, obrigada. Valeu muito. E foi um prazer estar na frente de cada um. Também queria agradecer a presença de vocês e a atenção que vocês deram para a gente. A gente tentou trazer, talvez a gente tenha trazido muitas coisas diferentes, a gente tratou sobre assuntos bastante diferentes, mas a gente quis trazer algumas coisas que nos tocaram na viagem, que fizeram a gente repensar como a gente estava agindo, e a gente viu que a gente pode espalhar uma mensagem que as pessoas podem ser um pouco mais felizes, um pouco mais plenas, se elas pensarem em detalhes pequenos. A motivação, a gente quis dar a volta ao mundo para buscar a motivação. Onde estava a motivação? A motivação está aqui dentro da gente. Ela tá em coisas muito mais simples do que a gente fica devaneando, né? A gente pensa que a motivação vai ser quando você comprar, quando você conseguir, quando tiver um status, segurança, e nada disso é verdade. Tudo isso é uma ilusão. As coisas simples são muito mais valorosas do que as coisas complicadas e as que estão longe, né? Então, essa é a mensagem que a gente queria passar para vocês, e agradeço mais uma vez. Deixa para perguntas agora. Agora, obrigado, gente. Muito obrigado. Quer fazer pergunta ou passar para eles isso? Para eles quem? Pergunta. Tá. Tá, deixa eu dar um microfone para ele e eu já te passo. Só um minutinho, por favor. É porque a gente precisa do microfone para poder registrar. Por favor. Não, eu só gostaria de saber quanto que vocês pagaram a passagem. Ah, tá. A gente fala até quanto custou a viagem, porque vai ficar legal, é bom você saber. Foi incrível. Né? Na verdade, assim, a gente achava que a gente ia gastar... Na verdade, a gente fez um planejamento, né? E o que a gente chegou à conclusão? Que nós dois viajando, a gente gastava menos do que só a Luar no Brasil. Eu acho que ele... Eu vou falar a passagem já. Sapato custa caro, deixa cabelo arrumado. Aqui a gente paga IPTU, IPVA, o plano de saúde, não sei o quê. A gente gastou na viagem, a média de gasto da viagem foi $1.500 por mês para nós dois juntos, ou seja, 3.000 e poucos reais. Na verdade, na época o dólar estava 1,60 e pouco, 1,70. Então a gente gastou uma média de 3.000 e poucos reais por mês, nós dois. Aí a passagem fora, a passagem foi $4.900. Para fazer 16 trechos por um ano. São 16 paradas que a gente teve. A gente perdeu o final dela, né? Mas você faz alguma programação ou não? Tem que programar. Tem várias regras. Tem duas alianças que você pode emitir essa passagem. Uma é One World e a outra é Star Alliance. Aí você pega uma companhia e calcula todos os lugares onde você quer passar. Tem regras, várias regras, tem que escolher um lado do mundo para começar e aí você tem que chegar pelo outro lado. Sentido horário. Tem algumas passagens que você pode passar por 3 continentes, por 4 ou por 5 continentes, que foi a que a gente escolheu. Isso determina o valor. Né? A de 3 continentes na época era 3.000 e tantos dólares, 4 continentes, 4.000 e poucos dólares.
E a nossa esbarrou A um nossa pouco foi em menos de 4.900 dólares com porque o taxa que de varia a embarque taxa de embarque. incluída, tudo Mas incluído. você pode assim, quebrar dias ou não? Tem que ficar exato aqueles dias que vocês programaram? Aí tem algumas... Cada aliança de um jeito. E a gente também descobriu umas tem regras. gambiarras, né? A gente deu uma sorte muito grande, que a primeira vez que a gente precisou fazer uma alteração, a gente estava na Tailândia. A gente descobriu um escritório que alterou pra gente sem cobrar nada. Da Thai Airlines. E aí a gente passou para outro país, e aí quando a gente quis alterar de novo em um outro país, que eu não me lembro qual foi, eles queriam cobrar uma taxa de $100, mais a diferença de tarifa, mais não sei o quê. Daí a gente, e agora? Não era de graça? Daí a gente ligou na Tailândia. E aí a gente conseguiu fazer várias alterações sem Danilo custo. ficou amigo íntimo foi um- da tailandesa. Que foi uma sorte, Nossa, assim. Porque, toda não sei, semana alguns cobravam, outros não. A gente trocou várias vezes a passagem depois, mas em geral tem umas regras mesmo. E você não pode não ir num voo, dar no show. Se você perder um voo, todos os da frente caem, você perdeu a passagem automaticamente. Se você não avisar que você vai, não fizer alteração. Por isso tem que planejar super. Se você tiver tipo uma viagem um dia antes de trem. Uma vez a gente ficou parado num trem da Tailândia, 14 horas, no meio do nada, a gente não sabia onde estava e ninguém explicava pra gente. Igual ele ficou doente, não sei, de repente... Você tem que alterar a passagem, Você tem que ligar e alterar. Você não pode não ir no voo, simplesmente. E entendeu? aí, assim, tem Star Alliance e One World. A gente pegou pela One World. Cada uma delas tem regras diferentes. Aí você tem que ler todas as regras para ver qual mais se encaixa no seu perfil. Que elas mudam, na E verdade. as companhias também mudam. Então, baseado no que vocês falaram, na história da Carol, é uma coisa assim, realmente muito chocante ver que ela é uma artista. O que vocês fizeram em troca dessa abertura do coração dela, que ela abriu o coração e a vida dela para vocês? Que movimento vocês conseguiram fazer para fazer ela sair do quarto dela e mostrar a cara para o mundo? É assim, nem todas as pessoas que a gente cruzou, a gente teve a oportunidade de fazer um trabalho posterior, assim, né? Alguns lugares a gente teve mais tempo, que nem a Guatemala, que a gente comentou que ficou vários meses, então a gente teve a oportunidade de estar mais com no dia a dia de algumas pessoas, inclusive na primeira foto, numa comunidadezinha que a gente estava, a gente ajudou uma moça a reerguer um restaurante, porque ela tinha um restaurante, mas ela não sabia que ela tinha um restaurante. Ela recebia as pessoas como se fosse na casa dela e cobrava os almoços, mas a comida era ótima, e ela tinha um baita potencial, porque tinha vários turistas. Ela tinha 9 filhos. Ela tinha 9 Nossa. filhos, ela não tinha menu, então a gente fez um menu traduzido para o inglês, e também para o espanhol, a gente ajudou ela com coisa assim, a gente foi batendo na porta das casas, né, pedindo tinta, a gente pintou o restaurante dela, a gente fez uma placa para ela, então a gente fez várias coisas, as crianças começaram a se engajar. Depois de 3 dias que a gente tinha começado esse movimento, as crianças pegaram frutas, que eles tinham um monte no quintal, botaram numa caixa, fizeram uma plaquinha, começaram a vender fruta para os turistas que passavam, então essa a gente teve a oportunidade maior de interagir. Com a Carol, a gente não teve mais muito tempo, mas na ocasião a gente deu toda a força possível para ela. Falou, Carol, se eu gostei, a Luá já gostou, já somos 2 já. A chance de mais pessoas gostarem do que você faz é enorme. E mesmo que as pessoas não gostem do que você faz, nem todo mundo gosta de tudo. Cada um tem um gosto por uma coisa. O que você tem que fazer é botar isso para fora daqui. Muito a gente ficou assim, a gente não acreditava. E assim, eu não acredito em coincidências da vida. Certamente. Então eu acho que isso é uma missão de cada um de vocês. A gente que falou, olha, Quero, uma ideia que a gente te dá, já que você não tem certeza também, deixa em consignação. Porque até nesse momento eu já tinha conhecido bastante a cidadezinha, já tinha meio visto alguns lugares que eu achava que encaixavam no perfil dela. Então eu comecei, Quero, e aquele lugar? E aquele outro? Pô, passa turista do mundo inteiro aqui. A gente começou a falar, você tem que tirar isso daqui. Porque era uma pessoa que acabava vivendo de uma vida que ela não gostava, de um jeito, e tendo uma arte desse tamanho dentro dela. A gente fez ela jurar pra gente que ela ia destrancar esse talento todo, e a gente depois ficou meio que escrevendo os e-mails também pra Maureen, que era a dona desse lugar, um dos lugares que ela trabalhava, pra Maureen continuar lá cutucando a Carol, entendeu? Agora, a gente já faz um tempinho que escreve pra ela, ela não retornou, faz um tempo que ela não retornou mais. Eu não sei em que pé que ela tá hoje em dia. Mas no dia ela chorou bastante e a gente, Carol, jura pra gente, faz, por favor, faz isso por você, choramos juntos, foi bem chocante, assim. Mas em alguns outros, que é um exemplo que foi legal a nossa passagem, foi um exemplo na Nova Zelândia, né? Um menino que chamava Wei Lun.
E esse a gente viu uma mudança enorme. A gente estava no Ano Novo Chinês, que eles estavam celebrando, apesar de ser Nova Zelândia, é uma festividade enorme, porque tem muito descendente de chinês lá. E aí eles fazem uma festividade enorme nas praças, com barraquinhas de comida, artesanato, tudo que a gente conhece aqui, só que numa dimensão gigante, assim. E em uma das barraquinhas a gente viu, tinha umas pinturas chinesas, não sei se vocês já viram, aquelas que são meio feitas com aquela tinta d'água, assim, que é tipo um nanquim, que é muito de umas paisagens, de árvores, de montanha, é bem típico chinês. Não sei se tem aqui alguma dança, tentar achar enquanto isso. E aí numa barraquinha tinham tipo aqueles caras milenares, tiozinhos que fazem esse tipo de desenho e um menino jovem no meio deles. Os caras lá somavam juntos 2000 anos e de repente um menino super novo fazendo também junto. E a gente quis ir fazendo super bem a tal da arte, um moleque de 19 anos. E a gente chegou nele e começou a perguntar a história, o que motivava ele e tudo mais, com todo o projeto. E aí ele falou que o que motivava ele é manter viva essa arte da tradição da família dele. Porque se não fosse ele ou mais alguns poucos, ia morrer essa arte, porque todos eram muito velhinhos que estavam lá já. E aí a gente fez um vídeo dele, publicou uma matéria na época, mandou o vídeo o link do YouTube para ele, da arte que ele fazia. Eu não sei o que esse menino, acho que ele caiu a ficha com a gente perguntando o quanto ele amava o que ele fazia e o quanto de valor a gente deu para ele na arte dele, que passados uns 7 meses ele mandou pra gente várias fotografias mostrando que ele já tinha conseguido expor em várias galerias da Nova Zelândia, que ele tinha abraçado aquela arte e construído murais. Gente, a gente viu um negócio tipo quase do tamanho dessa sala ele pintando aqui, um mural para uma galeria gigante, pratos, já tinha a assinatura pessoal dele, que é tipo um carimbo chinês que tem da tua assinatura. Então foi uma transformação que demorou um tempo, mas essa perguntinha é que gerou nele esse processo, sabe? Pra gente foi hiper gratificante, né? E ele poderia não ter nos escrito, né? Então foi legal, que foi o estopim de tudo que acabou acontecendo, né? Foi muito legal. Quem mais? Ah, tem as perguntas dele que a gente não respondeu. Mas antes daquela pergunta, eu pergunto. Você falou que escreveu uma cartinha para a Carol e ela não respondeu. Na última que a gente escreveu. Vocês compartilham, continuam compartilhando com as pessoas que vocês conviveram lá fora? Sim. Sim. A gente segue conversando com muitas das pessoas que a gente teve contato. E na viagem aconteceu uma coisa legal, porque a gente até mudou bastante o destino, porque conforme a gente conheceu algumas pessoas que nos convidaram para ir na localidade ou no país de origem, a gente mudou nossa rota para poder conhecer o lar, o jeito que essa pessoa, ela falou, vem para cá porque eu vou mostrar como as pessoas vivem aqui, vou mostrar os costumes. Então a gente fez algumas viagens com os próprios viajantes que a gente conheceu. Fizemos na Argentina, fizemos na Itália, fizemos na Espanha. A época de Marrocos acabou aumentando por causa disso. Jordânia foi muito legal também. Foi interessante. O que mais? E aquelas perguntas que eu fiz. Qual país que a gente mais gostou? Esse a gente tem medo, né? Dan. Tem que ser aquele lá mesmo, né? E qual que deu medo? Como é que a gente pode continuar? Fala com... Alô? Esse tá. A gente pode continuar, gente? Pode? Mais um. Então tá. A gente sempre fala assim, a pergunta qual país vocês mais gostaram? É muito complexa essa pergunta, foram muitos lugares também, cada país, cada lugar é muito diferente. A gente fala, mas gostou em relação ao quê? A geografia, a comida, o povo, a arquitetura, um lugar que você moraria ou que você não moraria. Então, assim, é uma pergunta que para cada uma dessas vertentes, digamos, a gente teria respostas diferentes, né? Agora, assim, como país, o país inteiro, se não estivesse numa crise desgraçada agora, a gente gostou muito da Espanha. O sul da Espanha é incrível, Sevilha é maravilhoso. Você é espanhol, Fio, além de corintiano? Deixa eu falar uma coisa. Mas você tá sendo muito mimado nesse evento, né, menina? Não, e eu vou falar que meu sobrenome é Danilo Espanha, né? Tinha porquê, né? Chamou a atenção, por quê? Meu sobrenome? Sim, É descendência espanhola mesmo, meu bisavô era espanhol. bem-vindo. Obrigado. Graças. Então, Espanha, eu quando cheguei em Sevilha, eu e o Danilo, a gente falou, aqui que a gente quer ficar para sempre. Só que eles estão numa crise, a Andaluzia, que é o sul da Espanha, quem tiver oportunidade... Da onde, minha filha? Vamos trocar de casa? Granada! Aquilo é incrível. O que é aquela Alhambra? Como é que fala aquilo? Alhambra. Gente, olha, Sevilha, Granada e Córdoba. E como o povo é amável, é lindo. Aquelas mulheres lindas. Eu falo, Danilo, hoje você vai andar de viseira.
aqueles cabelos, parece crina de cavalo, todos com os cabelões assim, um povo lindo, uma comida cheirosa, é tudo de bom. É uma pena o que está acontecendo. É uma pena. E a gente fez muitos amigos na viagem que estão totalmente desempregados, passando necessidades homéricas nesse momento. A gente está assim super tocado pela situação e espero que isso melhore, né? Enfim, tá. A gente, aliás, já adiantando, amanhã a gente embarca para um novo projeto. Para a Espanha. Aliás, apoiados também aqui pela Unity, o Alfredo. Agora a gente vai fazer o caminho de Santiago de Compostela. A gente vai andar lá 800 quilômetros, já estou conversando com meu pé todo dia para ele me levar em paz, né? E dessa vez perguntando para o peregrino o que te motivou a fazer essa grande jornada, aventura que é difícil fisicamente, talvez mais psicologicamente, né? Então a gente vai coletar novas histórias, dessa vez mais ligadas à superação, desafio, aventura em si mesmo. A gente vai passar 2 meses na sua terra agora. A gente não conhecia esse trajeto e a gente vai se pôr à prova também, estamos com frio na barriga enorme. 800 quilômetros, a gente começa a partir de amanhã. Então, se vocês puderem acompanhar... Cadê as nossas lugares que a gente compartilha? Passa mais umas telas, por favor. Porque tem muita história nossa que a gente compartilha nos portais da gente. Quer ver? A gente, como falou, tem um portal na revista Exame que chama O Que Te Motiva. Nem sempre são histórias só da viagem que a gente escreve. A gente faz muita matéria de turismo para uma revista que chama Rota Leste. A gente escreve para o colaborador do portal da Harvard, também falando sobre motivação. Mas o mais legal é que quem puder entrar no nosso site, porque agora a gente até fez uma mudança, então você vai ou para o projeto Compostela, ou para o projeto nosso da Volta ao Mundo, escolhe qual você quer navegar. O portal da Volta ao Mundo ele é bem consolidado já, tem todas as histórias, é fácil de navegar, vai para todas as mídias. O da Compostela, a gente vai agora, nos próximos 2 meses, usar só o Facebook e o Instagram, porque não dá para viajar com computador e com muito peso. Só dá para usar a bagagem 10% do peso do nosso corpo. Então, é bem pouca bagagem. Então, a gente vai fazer tudo por celular e um mini iPad. Aí, na volta, ver se vai fazer um livro digital ou começa a produzir as matérias mais longas. Mas a gente vai soltando, já estamos soltando dicas do caminho, o que significa cada uma das coisas. E o Alfredo também, obrigada, que a Unity vai estar com a gente nessa nova jornada, né? Pelo Facebook dá para acompanhar. Dá. Fica amiga, todo mundo É fica walk and amigo. talk, tá dando pra Walk ler? and talk, andando e É falando o walk pelo mundo. de andar e falar. É walkandtalk.com.br. Tá? Então, o que mais? Ele queria saber de lugar, é verdade. né? Que era Só pra mais terminar. que a gente moraria, o mais bonito. O pior país que vocês menos gostaram. Eu vou falar a cidade, vai. cidade, né? Cidade que a gente menos gostou foi Jakarta, na Indonésia. É Jakarta. Ai, que não pode falar isso. Não, porque é uma cidade super suja, o esgoto corre a céu aberto em todas as calçadas, tem a calçada, uma vala assim, e aí tem a rua. E é tudo esgoto a céu aberto, e as comidas também não tem muito restaurante em lugar físico, construção, são barracas. Eles lavam a louça na rua com balde, bacia e jogam o resto de comida na rua, naquela vala, e cheio de rato, né? Tem uma parte melhor da cidade, mas é uma cidade que a gente realmente não gostou. E a gente falou, nunca mais a gente vai voltar para cá. E daí a gente foi fazer uma escala de voo lá, a gente não ia descer. E aí o que aconteceu? A gente a gente pesquisou o visto do Vietnã, que a gente estava indo para o Vietnã. E aí estava lá escrito Visa on Arrival, que é o visto quando você tira visto quando você chega no país, né? E aí era visto na chegada, então a gente não se preocupou. Mas tem uma lei que você tem que entrar na internet, dizer que você está indo para o Vietnã, o dia, pagar uma taxa, porque eles emitem uma lista para o pessoal da imigração ver se você está naquela lista, você pode entrar. Se você não está na lista, não pode. E a gente não tinha feito isso, porque a gente não sabia. E a gente teve que ficar em Jakarta mais 4 dias de castigo. Eu chorei. Só porque a gente falou que não iria mais para lá, aluar desesperado. Minha cidade realmente é bem complicada. É caro, e é uma super cara, lugares assim, a gente ficou num hotelzinho muito Hotel Margot, lembra? feio, Nossa. fedido. Mas a gente sobreviveu, né? Fazer o quê? Eu chorei todos os dias, falando, não quero sair daqui, só saio para comer. E o maior medo, foram 2. Um foi pegar um ônibus no Vietnã, que tem uns precipícios assim, e o motorista dirigia com o cotovelo, falando no celular, ultrapassando em curva, e a gente... Mas numa velocidade absurda, buzinando, no meio da madrugada, e a gente falou, nós vamos morrer hoje. Eu tive muito mais medo de morrer nesse dia do que quando eu fiquei 25 dias internado com febre tifoide. Se vocês acham que é poltrona, era um sarcófago que você ia viajar. Porque como era nada, à noite, não sei se Não era vocês já viram sentado, como que tem um era ônibus com deitado. beliche.
É uma espécie de são beliches em vez de... E você vai deitado e você se enfia num casulo e o pé fica lá preso lá na frente. Então você já vai deitado no bicho, assim, né? Chacoalhando. É triliche. E chacoalhando pra lá e pra cá. Eu falei, pô, já tô deitada dentro de um sarcófago. Já vai, não precisa nem de caixão, né? Muito medo. E o cara parando no meio do caminho, pegava a gente e punha num corredor. Era um ônibus turístico. Só que acho que pra ele ganhar uma grana extra, ele ficava pegando gente da região que devia pagar uma graninha pra ele transportar. Então, bebê no chão, banana, tipo sopa. Não, vocês não têm noção, verdade. Foi duro, né? E a Jordânia que a gente achou que a gente achou que a gente tinha sido sequestrado na Jordânia, mas a gente até hoje não sabe se a gente foi sequestrado mesmo ou não. A gente estava saindo de uma atração lá que chama Gerache, que é um sítio arqueológico super antigo, e aí na saída a gente foi pegar um ônibus para voltar, que a gente tinha ido de ônibus, tipo circular, só que era longe de Petra, uns 60 quilômetros de Petra, mais ou menos. Petra não, a gente estava na capital, Amman. De Amman, perdão. E aí a gente saiu desse lugar e foi pegar o ônibus, e aí o cara falou, não, mas não tem mais ônibus. A gente não tem mais ônibus, e a cidade não era cidade, era um sítio arqueológico, né? E a gente agora, daí vieram um monte de cara assim em cima da gente. E esses caras, não, vem comigo, eu levo vocês até Amman. E não eram taxistas, eram sujeitos X. E aí eles começaram meio que a brigar para ver quem ia levar a gente meio assustado, não queria entrar naqueles carros esquisitos, né? Um povo meio esquisito. E eles falavam árabe entre eles e discutiam, e a gente perdido ali, né? Meu Deus, não dá pra entender nada, é zero. Não tem uma palavrinha tipo francês que você capta a ideia no ar, não e daí a gente não entendia nada, eles também não falavam muito inglês, mas Amman, e queriam dinheiro, e a gente tentando fugir. Bom, a gente voltou para dentro do lugar e ele falou, não tem mais ônibus para vocês voltarem para Amman hoje. E aqui também não tem hospedagem para vocês. Então, a gente falou, vamos lá e vamos tentar falar com alguém. E aí a gente cruzou com uma moça saindo, a gente, você fala inglês, pelo amor de Deus, ajuda a gente não sabe o que fazer. Dela, daí falou com eles, ela também falava inglês super difícil, assim, entendendo um pouco a gente, e aí falou, não, pode ir com esse cara. Daí ela entrou no carro junto, aí a gente foi pro lado oposto. No que a gente foi pro lado oposto, a gente falou, nossa, a gente tá indo pro outro lado. Ela pegou e desceu. Mas eles falaram em árabe, ela também não se despediu da gente, não explicou nada, a gente ficou dentro do carro. Daí a gente estava dentro do carro já. Aí pegamos a estrada, ele voltou para o sentido da estrada. A gente falou, ufa, ele está indo pelo menos, né? E ele falava no celular, em árabe. E a gente lá meio desconfiados, né? Cara de bonzinho. Aí ele começou a fazer o carro meio que dar umas freadas, umas coisas esquisitas na estrada, o carro começou a engasgar, parou o carro no meio da estrada. E já estava anoitecendo. No deserto da Jordânia. No meio do nada, anoitecendo. E ele, era um carro espera aqui que velho. eu vou andar até um posto que fica a 4 quilômetros para trazer a gasolina. Falei, não, moço, eu tô indo pro posto andar junto com você, que eu não vou ficar parada aqui sozinha, não. Tá louco? Vai anoitecer a gente aqui, os dois gringuitos aqui, que todo mundo tá vendo que a gente é gringo. Aí tá. Aí não, vamos começar a pedir carona. Aí a gente começa a fazer sinal de carona. O senhor vai ficar esperando aqui até a gente arranjar uma carona. E ele no celular. Eu, ai meu Deus, aí encosta uma Hilux assim, né? Aí encosta uma Hilux, a gente, por favor, moço, o senhor tá indo pra Amman, pode levar a gente? Ah, turistas, né? Ah, turistas. Aí então entra aí que eu levo vocês, eu trabalho na Royal Jordânia, que é a companhia aérea da Jordânia. Ufa, então acho que é um cara legal, vamos com ele. E eles meio que se falaram em árabe, não entendemos o que eles disseram. O motorista de táxi queria dinheiro, a gente falou, tá louco? Você parou com a gente no meio do nada? Dinheiro pra quê? Então vai, fica aí com um troco e deixa a gente embora. E aí que começou uma aventura. Porque esse cara que aparentemente parecia ótimo, de repente começa com um papo meio estranho, chega uma hora ele fala, vocês gostam de chá? Porque todo mundo toma chá, gostamos, mas a gente não quer chá agora. E para e começa a tomar chá. Ah, então, porque antes de ir pra Amman, eu preciso passar na casa de uns amigos que eu tenho que pegar um negócio. Aí ele vai, faz um desvio, para num conjunto meio habitacional, assim, de uns prédios. Aí a gente, então a gente espera você pegar o negócio aqui no carro e ficamos aqui. Ele, não, desce aqui com a gente que vai demorar um pouquinho. A gente, não, mas a gente tem pressa. O cara da guest house que a gente tá vai achar que a gente tá perdido, não temos celular para avisar. Conclusão, gente. Meia hora depois, nós estávamos fechados num apartamento no térreo de um conjunto, com uma porta totalmente metálica e com um monte de grade trancada, e dentro 4 caras, um mais lunático do que o outro, 4 marmanjos morando num apartamento muito estranho, cheio de bichos de pelúcia. Não, mas vá é o que eu senti a hora que eu entrei lá. E tinha tipo a Minnie, tinha a Bela Adormecida, sabe esses negócios de festa infantil do Brasil grande, assim que você cola na festa de criança? Tinha um monte lá. E aí chega o tal do cara que deu carona, ele vai até o quarto, volta com o maior urso que eu já vi de pelúcia, não é o maior, mas...
olha um presente para você levar meu pro Brasil. Eu falei, você tá brincando, como é que eu vou levar isso na minha mochila? Não, muito obrigada, é lindo o urso, mas não preciso desse urso agora, é muito para mim, né? Não quero te dar trabalho. E nessa, gente, o tempo foi passando, todos eles conversando árabe entre eles, aquele monte de bicho de Walt Disney em volta da gente, e nada acontecia da gente sair de lá de dentro. Bom, aí chegou um cara muito esquisito. O cara chegou todo suando, assim. Eles estavam falando no telefone nem com alguém. Nem cumprimentou ninguém, entrou assim, falou alguma coisa X, nem olhou pra nossa cara. Aí foi pro quarto e daí de onde a gente tava dava pra ver o quarto. Aí ele pegou, ajoelhou no chão do quarto e começou a rezar. E começou a ficar fazendo assim, um monte de barulho, uma cantoria. Falei, esse cara que é o que vai matar a gente agora. Foi pedir perdão pra bem Allah, ele né? que tá, assim, tá conversando com Allah agora pra falar, eu vou matar esses dois agora e talvez fazer outras coisas ainda. Porque eles eram também... Tinha uma opção talvez sexual diferente, não sei. Porque aqueles ursinhos eram muito suspeitos e quando eles trancaram querem a chá, eu vou fazer na cozinha, eu vou junto com você fazer o chá, deixa eu te ajudar. Porque Eu não falei, sei de vai, quem cara, gostaram. bota no chá o negócio. A outra chega com uma batata frita horrorosa. Vocês querem batata? Não, obrigada, a gente tá E não ótimo. tinha papo, não tinha conversa, eles entendiam quase nada, a gente também não entendia nada e a gente não conseguia ir embora, ele não passava o tempo, né? Um E desespero. uma hora começou a dar desespero mesmo. A gente achou que eles iam fazer alguma coisa séria com a gente. Daí ela falou, não, vamos embora. E daí a gente foi sair, quando a gente saiu, puta alívio. Quando a gente foi ir pro carro, ele falou, não é nesse carro, é nesse carro. Daí a gente foi para um outro carro. Que não era o cara que veio rezando. E era um carro super também velho, né? Vermelho lá. Daí a gente entrou no carro, mais bichinho de pelúcia dentro do carro. Não, daí já tava noite, e o lugar era parecia tipo um conjunto habitacional bem simples assim, daí a gente saiu. Tá personalizado ou não? Amigo, uns baita dos marmanjos assim, de forte, com os bonecos do Spectraman dentro do carro. E nenhum tinha cara de que tinha filho, aliança, não tinha nada. Ah, minha filha, eu não sei. Do urso de pelúcia. Pode ser. Vamos. Eu ia ser uma mulher bomba sem saber? Não, bomba não, ia ser... Não, e aí o que salvou a gente, na verdade, que deu um insight da gente fazer esses caras soltarem a gente, ou ir embora logo, chegou uma hora que eu comecei a ficar meio brava. Falei, não, gente, desculpa, mas a gente realmente precisa ir, se vocês não puderem avisar, a gente pega um táxi, alguma coisa. Por favor, que o pessoal que a gente está na casa, que aliás são jordaneses, eles vão começar a suspeitar e querer ir atrás da gente tem que no mínimo avisar. E aí deu um insight. Falei, eu vou soltar uma. Falei, então, até porque a gente tem que mandar uma matéria para o jornal que a gente escreve, porque a gente tinha mesmo umas cartas da Exame. Porque a gente é jornalista brasileiro, está aqui para cobrir uma matéria especial e o pessoal do jornal daqui a pouco vai ficar preocupado, vão começar a noticiar. E a gente é conhecido no Brasil, começamos a soltar uma. A hora que a gente falou que era jornalista, eles rala, passou uma meia hora do rala, e de repente eles resolveram levar a gente de volta. E teve a epopeia da volta no carro desse cara, que voltou por um caminho que não era o tradicional, não era a estrada principal, parando toda hora para tomar o tal do café. Ele parava, quer café? Não, a gente não quer café, vai esperar você no carro. Eu sei que a hora que a gente chegou em Amman, o meu estômago já estava na orelha, a gente já estava morrendo de medo, era noite, 9h30 da noite. A gente saiu do parque arqueológico às 5 da tarde, tá bom pra você? E aí a gente chegou, uma hora a gente viu uma coisa que era meio conhecida, um shopping que a gente conhecia da cidade, e a gente pediu, a gente não queria que eles soubessem onde nós estávamos, pediu, para, a gente quer estar com fome, quer ir pro shopping, eles meio bravos, com muita insistência, eu comecei meio, para, stop, please, meio brava, e aí eles pararam o carro. Olha, foi assim, uns 2 dias com o estômago revirado, né, Danilo, que a gente não sabe o que poderia ter acontecido, se foi um risco verdadeiro iminente, mas foi uma história muito, no mínimo, estranha, com aqueles ursos ao redor da gente. Eu não posso ver um urso de pelúcia hoje em dia. Não, verdade. Então esse foi um medo... A gente nunca escreveu sobre isso, mas enfim, vamos escrever, é que a história é longa. Mais alguma última, se quiserem, pra gente encerrar? Tem um cafezinho esperando vocês, eu acho. É o café, café brasileiro, agora? não o café. Ou você vai falar? Nem o da Jordânia e nem o da Índia também. Então acho que a gente faz assim, a gente vai ficar aqui. Acho que a Elaine vai falar um pouquinho, aí daqui a pouco a gente vai para um café, a gente fica para conversar com todo mundo que tiver mais dúvidas. Pode ser assim? Tá bom? Então muito obrigada de novo. novo, Valeu, gente. Obrigado. Gente.